Bom, vamos lá. Essa é a aula 3 do segundo bimestre do segundo ano do colegial. E o tema é cultura versus cultura de massa. Consumo e consumismo. Vamos lá. Basicamente, eu já falei na aula anterior que cultura é todo conhecimento acumulado. É todo, né? Todo elemento que passou pela mão do homem. Então esta blusa é cultura, porque aqui tem trabalho, né? Tem cultura, tem inteligência, tem consciência no processo fabril utilizado. O ser humano, ele, né, adquiriu na antiguidade uma forma, né, de tratar, né, o tecido, né, de criar o tecido. E assim ele foi evoluindo através das gerações, de gerações para gerações, através da cultura, do conhecimento acumulado. Isso é cultura. Nós associamos também a cultura, né, a hábitos e costumes, né? Por exemplo, aqui nós temos uma lhama. A lhama, ela é um símbolo cultural e da natureza, né, dos Andes. Então, países como Peru e Bolívia usam este animal como símbolo, né? Isso é cultural, né? Se você é peruano, se você é boliviano, basicamente, você vai ter isso como um símbolo cultural, como uma característica cultural, como a língua, né? A bandeira, tudo isso são hábitos e costumes que advêm da cultura, dos hábitos e costumes de um povo. Então isso a gente chama de cultura. Cultura de massa é uma cultura passada através do quê? Da internet. Quando você, por exemplo, tem, né, uma grande quantidade, né, de produtos norte-americanos, britânicos, japoneses, né, eletroeletrônicos japoneses, sul-coreanos, você acaba basicamente criando, né, um ambiente que possa propiciar um mundo de cultura de massa, né? Comer hambúrguer, por exemplo, em fast foods, isso é uma cultura norte-americana. Isso é uma cultura de massa. Tudo que você vê na internet, no Facebook, de imprensa internacional, e hoje nós temos muito disso, é uma cultura de massa. Isso nos permite pensar que em algum momento, né, alguns povos percam a sua identidade cultural, como acontece em muitas, né, em muitas tribos indígenas brasileiras. Muitas tribos indígenas de toda a América Latina, que basicamente, né, estão sumindo, estão basicamente perdendo espaço para outras culturas. Um outro exemplo também é, né, a cultura pop, que é uma cultura de massa, né? O K-pop, por exemplo. Essa é uma cultura de massa, não é uma cultura de um povo, né? Tem ali alguma coisa de um povo, não dá pra gente equacionar exatamente, mas existe essa diferença. Uma cultura de massa pode ser cultura, sim. E uma cultura pode ser cultura de massa, mas saiba diferenciar os dois em determinados momentos, né? A cultura são os hábitos, os costumes de um povo, uma nação, né? Uma religião, por exemplo, que é dada desde o berço. A cultura de massa é um processo que vem da globalização, que vem do capitalismo, que vende muitas coisas de muitas culturas como produto, ou que lançam um novo produto. Então, espero que tenha ficado claro a diferença de cultura e cultura de massa. Lembre-se que a cultura de massa é transmitida através dos meios de comunicação de massa. Quais são os meios de comunicação de massa? Vamos começar com o rádio, né, que começa, né, mais ou menos lá no início do século XX, na década de 40 era uma febre, na década de 30 já tinha. Depois você vai ter basicamente a televisão, que vai se popularizar, né, na maioria dos países entre a década de 60 e 70, países emergentes um pouquinho ali mais perto da década de 70. E depois, né, desse fenômeno que começa com o rádio, a televisão, temos a internet, que é, né, década de 90, em países ricos, e se populariza em quase todos os países a partir do início do século XXI. Então, rádio, televisão e internet são os melhores exemplos, né, de transmissão de cultura para a massa, cultura de massa. Percebe a diferença? Ótimo. Segundo item, segundo tópico que também, né, vai ajudar vocês o segundo ano na segunda atividade.
consumo versus consumismo. O consumo é o que, né, está referido à sobrevivência. Então, por exemplo, o que está dentro do consumo de um ser vivo como o ser humano? Beber água, comer, dormir, né? O mínimo de abrigo. O mínimo de abrigo é necessário para que a gente viva, né? Tudo que é necessário de verdade à sobrevivência. Eu posso dizer que essa blusa ela é necessária pelo frio que eu estou passando agora. Mas muita gente pode dizer que em determinados momentos isso aqui não seja necessário. Daí entra uma discussão, né, do que realmente é consumo e do que é consumismo. Nós consumimos, e você pode usar a palavra consumo em vários momentos. Mas nesse momento aqui eu quero que você saiba diferenciar o que é necessário para sobreviver e o que é supérfluo. Um tênis, consumo. Seria um tênis comum, ia tampar o seu pé, ia te ajudar e etc. Mas quando você olha a marca e compra muitos tênis e tênis, né, que são muito caros, você já entrou no consumismo. Se torna supérfluo. Quando você compra algo que realmente não é necessário. Tudo bem, você quer ter um guarda-roupa cheio. Mas qual é o limite do consumo para o consumismo? Qual é a linha tênue do consumo para o consumismo? Aqui, então, que fique bem claro, consumo necessário à sobrevivência, né? Mais básico para a sobrevivência. Só que a gente vive num mundo consumista, que é passado pela cultura de massa. Cultura e consumo, pô, bacana, legal. Povos, civilizações, a gente tinha que sobreviver, né? Passar o conhecimento que a gente tinha para as futuras gerações e criar uma sociedade em harmonia, em que todos se alimentem, em que todos vivam talvez uma democracia, né? Enfim, consumo, viver em sociedade e todos têm acesso ao básico. O consumismo é o mundo que a gente vive hoje, o capitalismo, né? Essa ideia de comprar produtos, de escutar bandas, de importar produtos, de, por exemplo, consumir uma cultura pop americana, K-pop sul-coreana, né? Você consumir um seriado como um Chaves dentro de um mundo globalizado onde existe várias possibilidades de lazer. O lazer, ao pé da letra, não é necessário. Não enche barriga, não está ligado ao consumo. Mas criamos essa necessidade para não morrermos de tédio numa sociedade humana. Então criamos o lazer. Consegue diferenciar consumo de consumismo? O consumismo está nas propagandas. O consumismo está nos produtos que você compra sem ter a real necessidade daquilo. Então que tenha ficado aí claro, né? Cultura de massa e consumo e consumismo, ok? Obrigadão.